Olá! Hoje a gente vai fazer um verdadeiro raio-x de um dos maiores eventos na vida de milhões de jovens aqui no Brasil, o Enem. Bora desconstruir essa prova gigante juntos? Então, para começar, vamos jogar uma pergunta no ar. Uma pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Como é que se testa uma geração inteira? O que uma prova desse tamanho, dessa importância, realmente quer descobrir sobre quem está fazendo ela? E olha, quando a gente fala uma geração inteira, não é força de expressão não. São milhões, milhões de estudantes todo santo ano. Para essa galera, o Enem é muito mais que uma prova. É tipo um ritual de passagem, sabe? Um momento que pode, de verdade, mudar o rumo de tudo. Beleza, para a gente entender o que está em jogo, nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro, o que é o Enem? Depois, a gente mergulha na ciência do dia a dia, tenta ler o passado do Brasil através da prova, entende a lógica dos problemas e, no fim, a gente tenta sacar qual é a verdadeira identidade desse exame. E para montar esse quebra-cabeça, vamos usar questões que já caíram de verdade. Então vamos lá, começando pelo começo, né? O que, afinal de contas, é o Enem? Bom, o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, é basicamente a grande porta de entrada para as universidades no Brasil. Mas não é só isso não. Ele serve para um monte de coisa. Avaliação do ensino, acesso a bolsas do governo, é aquela chave que de fato abre um bocado de portas. Certo, agora a gente entra numa das partes que eu acho mais geniais, a ciência no Enem. Porque a prova tem um jeito muito particular, muito esperto, de cobrar conceitos de ciência super complexos usando coisas do nosso dia a dia. Olha só esse exemplo aqui da questão 131. Pega uma coisa aqui, poxa, quase todo mundo tem em casa, panela de pressão, e usa isso para falar de termodinâmica. A questão diz que a panela reduz o tempo de cozimento por elevar a temperatura de ebulição da água. O lance aqui não é saber a fórmula de cor, entende? É saber usar física para explicar por que o feijão cozinha mais rápido. Mas é isso, não basta só saber a teoria. O negócio é saber aplicar. A prova quer ver o raciocínio funcionando, na prática. Vamos pegar outro exemplo, a questão 94. Parece um experimentozinho de laboratório, né? Sobre a densidade de moedas. Olha o passo a passo. Começa com 5 ml de água numa proveta. Aí joga a moeda A, vê o que acontece com o volume. Depois, a B, e observa de novo. Depois a C, a D. O desafio é justamente esse: usar a variação do volume da água para analisar as propriedades de cada moeda. É um teste de análise pura, disfarçado de aula de clínica. Pede para a gente observar, calcular e, claro, chegar a uma conclusão com base no que foi mostrado. E essa ideia de aplicar o conhecimento, em vez de só decorar, fica ainda mais forte quando a gente vai para a área de humanidades. Aqui, o que o Enem pede é basicamente uma imersão na cultura brasileira. É que uma questão pode ir muito além da regrinha de gramática, sabe? Ela pode perguntar sobre a alma da nossa música. E é aí que a gente vê a profundidade cultural que a prova busca. Dá uma olhada nisso aqui, a questão 12. Ela vai lá nas raízes de Águas de Março, do mestre Tom Jobim. E para responder, não adianta só gostar da música. É preciso conectar um poema do Olavo Bilac, um super clássico da nossa literatura, com um ponto de macumba, uma tradição afro-brasileira. A prova está pedindo para a gente entender que a nossa cultura é exatamente isso, essa mistura, essa síntese incrível. Beleza, agora vamos mudar um pouco o foco e falar de lógica pura, porque o Enem também adora um bom quebra-cabeça, um problema que exige raciocínio e que passa longe da decoreba. Olha esse desafio da questão 144. A missão parece simples, chegar do ponto A até o ponto B. Mas claro, tem as regras do jogo. A gente parte do ponto A. O amigo Bernardo está no ponto B e o Carlos no ponto C. Só dá para se mover para a direita ou para cima. E a condição principal: não pode passar pela casa do Carlos no ponto C. O pulo do gato aqui não é achar uma fórmula matemática maluca, é pensar de forma organizada, mapear os caminhos possíveis e eliminar os que não valem, até chegar na resposta. Ok, a gente viu ciência do dia a dia, cultura, lógica. Juntando tudo isso, a gente volta àquela pergunta. Qual é a real identidade do Enem? Que perfil de estudante essa prova está buscando? Para ajudar a responder, olha essa questão sobre o Mangue Beat. Lembra? Aquele movimento cultural lá de Recife, dos anos 90, que misturou maracatu com rock e hip hop, uma revolução. E o símbolo era o caranguejo saindo da lama do mangue. O fato de uma questão assim cair no Enem diz muito. Diz que a prova espera que a gente conheça o Brasil de hoje, os movimentos culturais e sociais mais recentes. Então, o ponto central é exatamente este. O Enem não é uma coisa só. Ele é muito mais do que um simples teste de conhecimentos.
Então, o perfil ideal que o Enem desenha é o de alguém que consegue aplicar ciência no dia a dia, que sabe interpretar a riqueza da nossa cultura, alguém que resolve uns quebra-cabeças de lógica, que entende as várias caras que o Brasil tem, e talvez o mais importante de tudo, que sabe conectar todas essas áreas. É essa capacidade de juntar os pontos que parece ser a chave de tudo. No fim das contas, parece que é uma prova feita para encontrar não só quem tem um bom preparo acadêmico, mas cidadãos. Cidadãos engajados, analíticos que sabem pensar por conta própria sobre o mundo. E tudo isso nos leva a uma última provocação, para a gente ficar pensando. Se o exame mais importante de um país valoriza tanto a análise crítica, o conhecimento da própria cultura e a capacidade de conectar ideias, o que isso nos diz sobre o futuro que essa nação sonha para si mesma?